Episódio 3. E hoje eu vou contar pra vocês o porquê eu larguei o meu emprego CLT, sem mais nem menos, sem planejamento, sem nenhuma organização, tanto financeira quanto emocional. Então, isso ainda é muito recente, tá? Tem um pouco mais de um mês que isso aconteceu. E eu quero começar esse episódio dizendo pra vocês que eu tô mas muito gripada, gente, muito gripada. Tá tendo um surto de gripe aqui na cidade, todo mundo da minha casa pegou e agora chegou a minha vez, né? E eu vou me esforçar pra olhar pra câmera, mas eu estou gravando pelo meu celular na câmera frontal. E eu ainda não me sinto segura pra gravar pela câmera traseira, tá? Porque meu filho tá dormindo aqui na cama atrás de mim, eu não quero que ele apareça. Então eu deixei na câmera frontal, mas aí eu fico querendo me ver na câmera e acabo não olhando pra lente, né? Mas eu vou me esforçar. Voltando, né? É muito recente que eu larguei meu emprego, tá? E foi sem nenhum planejamento. E eu não aconselho vocês a fazerem isso. Eu aconselho vocês a se planejar pra poder pedir demissão. Mas como foi pra mim, né? Eu trabalho desde muito novinha, tá? Desde os meus 15 anos eu já trabalho formalmente. Comecei como jovem aprendiz e tal. Mas antes disso eu já trabalhava informal e sempre buscava alguma ideia, alguma coisa que eu poderia fazer pra poder ganhar um dinheirinho extra. Então eu sempre gostei muito de trabalhar e trabalho a vida toda. Mesmo com crianças pequenas, né? Desde que eu engravidei da minha primeira filha, quando ela fez 10 meses, eu já voltei pro mercado de trabalho e não parei mais de trabalhar. E aí, engravidei no segundo, eu trabalhei toda a gravidez, né? Durante os 9 meses e parei 15 dias antes do parto, parei de trabalhar e aí depois entrei de licença maternidade, voltei pro trabalho e segui. E aí, gente, o que aconteceu? Eu sou mãe dos dois, né? Isabela, de 4 anos, e Miguel, de 2 aninhos. E aí, recentemente, né, um mês e pouquinho atrás, o meu filho Miguel, de 2 anos, ele sofreu um acidente em casa. Né, o Miguel, ele é um menino muito saudável, graças a Deus, e ele é muito alegre, muito animado, muito bagunceiro, né? E essa idade de 2 anos, ela costuma ser uma etapa desafiadora, assim. A criança tá se arriscando, tá descobrindo, não tem muito senso de perigo, então eles vão sem medo e tal. Já diferente da idade da minha primeira filha, Isabela, que agora ela tá assim, ela é bem cautelosa. Eu não sei se é da personalidade dela ou se é realmente a idade, que agora ela já tá tendo mais noção dos riscos, né, do que pode acontecer com ela. Mas o Miguel não. O Miguel era espoleta, ele pula, ele brinca, ele vira cambalhota, ele não tem muita noção dos riscos que ele corre, nem do perigo, então a gente tem que ficar bem atento. E aí, gente, o que aconteceu? Eu estava na cama com o Miguel, na minha cama, aqui nesse quarto. E aqui a gente tem um guarda-roupa planejado. Dá até pra ver um pedacinho aqui, ó. A gente tem um guarda-roupa planejado que ele tem portas de espelho. E aí o Miguel pulou da minha cama na porta. E aí o espelho quebrou e cortou profundamente o joelhinho dele, né? Foi um corte profundo, chegou a tirar ali uma tampinha do joelho. E aí, por ter sido bem numa articulação, somente pontos não resolveria. Ele precisou de um enxerto. E aí foi tirado assim um pedacinho da pele assim por baixo da barriguinha dele, sabe? Ele fez esse enxerto. Tá, foi tudo bem, correu tudo bem, ficou tudo bem, porém eu fiquei desesperada. Primeiro que a gente nunca tinha passado por nada disso, eu mesma nunca tomei nenhum ponto nos seus pontos da minha cesariana, então eu nunca tinha passado por um acidente assim. Me preocupou muito também a reação dele, porque era sangue pra todo lado. Eu tinha visto que não tinha uma pelezinha ali que tinha, né, sido grave. E o menino não chorava. Ele ficou mais assustado do que tudo. Ele não chorou, ele não. Então eu fiquei pensando que ele tava em choque. Eu fiquei desesperada com a situação já no momento. Liguei pro meu marido, que veio muito rápido. Ele tava trabalhando no centro da cidade. Em menos de 5 minutos ele tava aqui. Pegou o Miguel, saiu correndo pro Miguel, levou pra emergência. Eu fiquei aqui desesperada, tentando falar com meu marido. Meu marido não conseguia falar comigo porque o hospital não tinha sinal, né, na ala que ele tava. Gente, eu só sei que eu chamei um Uber, peguei minha filha, saí e fui atrás dele no hospital. E aí, quando a médica falou pra mim que precisaria do enxerto, eu achei... Gente, eu não esperava que seria necessário uma cirurgia, sabe? Porque é uma cirurgia, né? E ele foi sedado. Então ele tomou um sedativo que deixou ele completamente apagado para poder fazer o enxerto. E, gente, isso me assustou muito, muito. Sei que pra vocês pode não ser muito, né? Até porque tem gente que passa por coisas muito piores. Tem diversos acidentes aí, principalmente envolvendo trânsito, crianças que caem de altura, enfim. Mas pra mim isso era muito, gente. Porque minha primeira filha é muito cautelosa, ela nunca tinha passado por nada parecido. E Miguel tão pequenininho, com 2 anos, passando por uma cirurgia e tudo acontecendo muito rápido. Eu
Eu não tenho a minha família aqui, somos só nós mesmo, eu, meu marido, meus filhos. Então, assim, foi uma loucura. E aí, lá no hospital, né, o Miguel ficou internado, claro, tanto pra pré-operatório, né, e depois no pós-operatório ele ficou 3 dias internados depois da cirurgia. 3 dias internado depois da cirurgia. E assim, a cirurgia dele não era uma cirurgia de emergência, então ele não foi prioridade. A gente ficou bastante tempo no hospital até que abrisse lá espaço para que ele pudesse ir pro centro cirúrgico fazer, né, o procedimento dele. E aí, com isso, gente, eu tive muito tempo, assim, pra refletir. O Miguel, ele ficou bem entediado, né? Imagina uma criança de 2 anos, assim, super espoleta, preso numa cama no soro. Então, ele ficava muito entediado e aí eu deixava o meu celular com ele pra ele ver desenho no YouTube, enfim. E aí eu tive muito tempo pra refletir, não tinha muitas pessoas pra conversar, não tinha meu celular, era só eu e o Miguel tava sempre com o meu celular, então eu refleti bastante. E aí uma ficha muito pesada caiu pra mim, muito pesada mesmo. E assim, eu demorei um pouco pra falar sobre isso, é a primeira vez que eu falo sobre isso, e eu já tô aqui completamente emocionada, apesar de também estar gripada, né? Porque é uma situação que ainda dói bastante, porque eu cheguei à conclusão de que eu estava lá, né, presa com meu filho no hospital e a minha cabeça estava sempre no meu trabalho. Porque eu trabalhava na área comercial, né, eu trabalhava com vendas e eu era a única comercial da empresa que eu trabalhava. E eu ficava pensando em quanto a empresa perdia por eu estar no hospital com meu filho. E aí, sabe, ficava aquela troca de pensamento. Eu ficava pensando no lado da empresa, depois eu pensava do meu lado. Poxa, mas é meu filho, por que eu tô pensando na empresa? Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar 100% aqui cuidando do meu filho. E assim, um misto de emoções, umas coisas, sabe? E aí, uma ficha caiu assim de que, cara, o Miguel, ele fica na creche desde dos 4 meses, né? Porque foram 4 meses de licença. Então, desde que ele tem 4 meses. Na verdade, foi 5, se contar com o meu mês de férias. Mas aí, o meu mês de férias, eu tava já fazendo a integração dele, porque ele mamava no peito. Então, eu já tava fazendo a integração dele na creche pra poder ele se adaptar, ficar sem mim durante o dia, né? E então, assim, desde os 4 mesezinhos ele fica. Desde que ele tem 4 meses, ele fica na creche com outras pessoas cuidando dele, criando ele. Quando essa ficha caiu pra mim, pegou, sabe? Pesou bastante, porque eu levei ali um choque. A gente se deu conta de que o Miguel tava com vacinas atrasadas, e uma das vacinas que Miguel tava atrasada era antitetânica, o que é muito perigoso. Graças a Deus não deu nada, ele tomou a vacina lá no hospital mesmo, mas eu senti que eu fui muito irresponsável com ele, sabe? Pegou bastante pra mim, gente. Pegou muito, muito. E aí eu agi 100% pela emoção. Eu passei os 3 dias internada com ele pensando em pedir conta do emprego, pedir demissão. E aí eu cheguei pro meu marido e eu falei pro meu marido, olha, a gente não você consegue segurar as pontas sem que eu esteja trabalhando, porque eu preciso ficar com o Miguel. Eu não consigo deixar, porque assim, gente, ele saiu do hospital, ele tava de alta, mas ele não tinha acontecido uma mágica e tava tudo bem. Ele precisou fazer troca de curativo, ele precisava de cuidados especiais, porque foi no joelho e o Miguel corre, pula, cai, ele cai sempre. Imagina uma criança com uma ferida daquela, né, com aquele enxerto ali, onde a pele ainda tava, né, tava já não tinha dado rejeição, né? Já estava desconsiderada a rejeição, já tinha sido pego o enxerto. Mas era uma parte sensível que não podia ficar tendo muito atrito, não podia ficar batendo. E ele numa creche com várias outras crianças. Eu sei, a creche que eu colocava ele era super segura, eu adorava as tias da creche, eu amava, eu me sentia bem para trabalhar com elas. Só que, gente, comigo em casa, sendo só nós três, né? No caso, na hora meu marido não estava, então sendo só eu, minha filha e meu filho. Aconteceu o que aconteceu, imagina, numa creche com várias crianças da idade dele, tão espoletas quanto eles, para as tias cuidarem, sabe? Então, assim, eu falei pro meu marido, eu não consigo terceirizar esse cuidado dele, eu quero cuidar dele. E eu não tenho rede de apoio aqui na cidade, então tinha que ser eu, e eu queria que fosse eu mesmo. E eu falei pro meu marido, graças a Deus, me apoiou. Falou que eu podia, assim, pedir desligamento e tal, e que depois a gente dava um jeito, que a gente buscava alguma coisa que eu pudesse fazer de casa e tal. E aí eu fiz isso. Assim que o Miguel teve alta, né, eu marquei com a empresa de fazer uma reunião, cheguei lá e pedi conta. Simplesmente pedi demissão sem nenhum planejamento, cheia de dívidas, cheia de conta pra pagar, cheia de coisa, com mais despesas médicas, né, porque
precisava fazer troca de curativo, várias outras coisas. Então tinha ali um custo médico adicional, mas eu pedi conta. E aí Deus foi muito bom comigo, porque meu patrão me entendeu. Ele percebeu a honestidade da minha parte, que, assim, eu também tava pensando no lado da empresa, sabe? Não tinha como eu trabalhar com a minha cabeça aqui. Não tinha como eu ficar mantendo meu emprego com a minha cabeça no meu filho. Nem meu filho ficaria bem, nem eu, nem a empresa. Seria ruim pra todo mundo. E aí, graças a Deus, meu patrão percebeu a honestidade em mim e me ofereceu. Ele também tem uma empresa de podcast. E ele perguntou se eu sabia fazer edição de vídeo. Eu falei que eu sabia o básico, porque eu realmente sei, né? Utilizar ali o CapCut e tal. Mas que eu tava disposta a aprender o avançado, se ele precisasse. E aí ele me explicou que a edição do podcast não tinha nada muito avançado, era mais ali inserir as marcas dos patrocinadores, fazer cortes, colocar vinheta, essas coisas, né? E a qualidade ali do som, da imagem, que é algo básico de se fazer no CapCut. Então eu investi no CapCut Pro e comecei a trabalhar com edição de podcasts para ele. E aí hoje é isso que eu tô fazendo no momento. E assim, eu ainda não tiro um salário mínimo fazendo isso, até porque ainda não edito muitos programas. Mas eu já tô super feliz, porque eu já faço alguma coisa da minha casa sem precisar deixar meu filho com outras pessoas. Gente, eu não aconselho que vocês façam isso se vocês puderem planejar. Eu aconselho muito que vocês se planejem para poder pedir conta, né? E de preferência tentar acordo, não sei como que é. Porque assim, quando você pede conta, você deixa de receber muitas coisas que seriam seu direito se você fosse demitido, sabe? Mas eu não tive muita cabeça pra pensar, assim, sabe? Então eu não tive direito a seguro-desemprego, não tive direito a... Enfim, a diversos benefícios, né, que a gente recebe a rescisão de contrato, até porque era eu que tava rescindindo o contrato. Eu também não tinha condição de pagar o aviso prévio, né, porque não queria deixar meu filho recém-operado com outra pessoa. Então eu saí perdendo bastante financeiramente desse contrato, né? No final das contas eu não tirei nem o salário mínimo no final, quando eu pedi conta. Mas, sinceramente, no momento eu não me arrependo dessa decisão e eu acho que não vou me arrepender também no futuro. Eu fico feliz que eu tenha conseguido não chorar nesse vídeo, mas ainda me pega bastante, sabe? A ficha caiu já tô me curando, já tô sarando. E eu acho que se você é mãe ou pai, ou não, ou se você só tem uma criança aí na sua família, você vai conseguir entender um pouquinho qual foi o meu pensamento, do porquê que eu fiz isso. E é isso, né? Que bom que deu certo, que continue dando certo, que eu continue tendo mais contratos e consiga fazer ainda mais do que eu fazia na empresa, estando de casa, sem terceirizar a criação dos meus filhos. Eu tô feliz. E na verdade eu quis trazer essa história porque essa história tem muito a ver com esse canal, tá? Porque em março, dia 20 de março, que foi após eu pedir conta, né? Eu pedi conta antes do meu aniversário, perdi até meu day off. Eu fiz 25 anos de idade e eu parei pra pensar que desde antes de ter 15 anos eu falava que ia gravar pro YouTube e eu nunca gravei. Então fazia mais de 10 anos que eu procrastinava criar meu primeiro vídeo aqui pro YouTube. E aí eu resolvi tirar do papel, liguei a câmera e gravei o meu primeiro vídeo. Gravei o segundo e tô gravando o terceiro. E esse canal também eu tenho planos pra ele, pra que também seja uma fonte de renda. Então ele também tem tudo a ver com essa história, né? Eu acho que se eu ainda tivesse no CLT eu não teria tido essa queda de ficha, criado esse perfil e começado a postar, né? Então é isso. Não sei se é o que vocês esperavam, mas essa é a minha história. Se você gostou de mim, gostou da minha história, gostou do canal, eu peço que você fique por aqui, curta, comenta, compartilha, engaja nesse vídeo, porque vai ser muito, muito importante pra mim. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!